Nossa prosa hoje vai ser um pouquinho diferente. Como que a nossa imunidade é alterada a partir da nossa frequência vibratória? E como que essa mesma frequência vibratória não só altera a nossa imunidade física, mas a nossa imunidade espiritual? Você já pensou nisso? Então fica por aqui que nós vamos conversar sobre isso. Aqui é a Vani Lobato, você está no canal da Interna Alquimia, e aqui a gente conversa sobre plantas, sobre cristal, sobre tudo que gera vida, tudo que está na natureza, trazendo vida, trazendo vitalidade, trazendo saúde para a gente de uma forma mais natural. Se é da natureza, é mais natural, né? Lógico. Então, mas hoje a conversa vai ser um pouco diferente, porque eu quero trazer para você esse conceito de como que a nossa frequência vibratória altera a nossa, não só a nossa imunidade física, porque essa a gente até já conversou bastante, mas também a nossa imunidade espiritual. Vamos começar do começo. O que eu estou chamando de frequência vibratória? Frequência vibratória é o que a gente emana, tá? Então a gente tem um padrão que a gente emana e a gente tem um padrão que a gente recebe. E o que a gente recebe está diretamente ligado ao que a gente emana. Concorda que não dá para você plantar romã e colher laranja? Se você emana uma determinada vibração, você irradia aquilo e é aquilo que você atrai para você. A gente já conversou bastante sobre isso. Mas eu quero hoje aprofundar um pouco mais nesse outro conceito de como que isso afeta não só a nossa imunidade física, mas também a nossa imunidade espiritual. Isso a gente nunca tinha conversado. E isso para mim ficou muito claro durante esse período que eu passei doente agora. Porque ficou muito nítido como que a gente é afetado também quando a gente está com a imunidade baixa física, como que a gente começa também a ser afetado com algumas coisas que não são muito bacanas para a nossa vida, quando a gente também baixa a imunidade espiritual. E como que essas coisas estão relacionadas. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, pega sua aguinha, pega seu café, se você gosta do café, pega seu chá, se você é do chá, porque eu acho que isso aqui vai te interessar, porque a gente está vivendo um momento em que isso está muito presente, tá? E esse vídeo não vai ser um vídeo muito teórico, vai ser um vídeo que eu vou falar muito das coisas que eu venho vivendo, né? Não foi nem do que eu vivi, é do que eu venho vivendo ainda, porque ainda eu não estou totalmente 100%, tá? Então, vamos começar do começo. A gente vai pegar aqui o conceito da medicina vibracional, que fala que quando a gente muda a nossa vibração, a gente altera a nossa imunidade, tá? A gente sabe que um sistema imunológico, para ele funcionar bem, ele precisa de vários elementos que são da alimentação, que é da vida normal, entre aspas, que a gente tem. Então a gente tem coisas que fazem a nossa vibração melhorar, a nossa imunidade melhorar, que são da nossa alimentação. Então, quando a gente dorme melhor, quando a gente come melhor, quando a gente bebe bastante água, quando a gente se alimenta, e aí essa alimentação não só o que a gente põe pela boca, mas o que a gente escuta, o que a gente pensa, o que a gente conversa, tudo o que entra e o que sai da nossa boca, e o que a gente escuta, né, o que a gente se sintoniza no nosso dia, faz com que a nossa imunidade fique melhor ou fique pior, fisicamente falando. Então a gente já sabe que uma pessoa que está constantemente deprimida, constantemente reclamando, constantemente triste, constantemente se fazendo de vítima, ela tem uma tendência a ter uma imunidade menor e a criar mais doenças, a atrair mais doenças para ela, porque ela está vibrando num padrão que é mais baixo. E às vezes sem nem perceber. Eu não estou criticando quem está fazendo isso, porque às vezes a pessoa aquilo já faz tão parte da vida dela que ela não percebe que ela está fazendo aquilo, ou que aquilo é o que está regendo a vida dela. Então, assim, a coisa do... A voz ainda está dando falhadas, tá, gente? Não reparem. Mas essa coisa da gente entrando nessa vibe que tá na vida de hoje. Quer falar mal dos outros, quer reclamar de tudo, quer a política, é o planeta, é tudo, tá tudo ruim, né? É o clima,
e a gente sabe que está tudo muito doido mesmo, está tudo muito diferente do que nos ensinaram que era bom para nós, isso tudo vai fazendo com que a nossa vibração abaixe e o nosso sistema imunológico tem a tendência a acompanhar essa vibração. Normal, né? A gente está se alimentando do que não faz bem para o nosso corpo, os sistemas do nosso corpo, de uma forma geral, aqui eu estou falando fisiologicamente falando mesmo, começam a reagir a essas dificuldades, tá? Então, isso já é uma coisa que a gente já conversou, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo da medicina vibracional de uma forma até mais profunda do que eu estou falando aqui, e isso a gente já sabe que tem essa tendência a atrair coisas que não são boas para a nossa saúde, porque o nosso sistema imunológico fica mais baixo. Então, se não me engano, era o Hahnemann que falava que quando a gente está bem, quando a gente está com o nosso corpo funcionando bem, de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, se a gente ingerir veneno, nosso corpo dá conta de transformar aquilo ainda em alimento. A frase não é isso, e eu não lembro se foi o Hahnemann, mas eu acho que foi o Hahnemann, e a frase diz sobre isso, de que quando a gente está fisicamente bem mesmo, quando a gente está numa vibração boa, quando a gente está bem, quando a gente está com a saúde boa, a gente consegue transformar qualquer coisa que chega pela nossa boca ou pelos nossos ouvidos em uma coisa boa. Repara, por exemplo, você está num dia que você está de bom humor, que você está alegre, que você está feliz, que você está mais de bem com a vida. E uma pessoa chega para você e começa a reclamar muito. A sua tendência é conseguir contaminar aquela pessoa com uma coisa que seja boa também. Então, a pessoa está mal, está se sentindo vitimizada por alguma coisa, e ela começa a reclamar com você, a sua tendência é falar, não, vamos lá, não fica assim, olha por esse outro ângulo, tem isso aqui que você não viu, pode estar bom, pode melhorar, né? A gente consegue contornar aquilo e contagiar a pessoa com o nosso bom humor, com a nossa alegria. Mas pensa o contrário. Um dia em que você tá de mau humor, que você já não tá bem, que as coisas já não estão boas pro seu lado, chega uma pessoa e começa a vitimizar e a lamuriar, a sua tendência é entrar na mesma vibe que ela. E aí viram dois lamuriando em vez de um só. E a tendência é que um aumente o peso que tá no outro. Por que isso? Porque a gente recebeu uma carga numa hora em que a nossa vibração não estava boa. Aí a nossa tendência é fazer o quê? Ficar ruins e ficar meio que lamuriando, meio que entristecido junto com aquele ali. Isso soma, as cargas se somam, em vez de uma anular a outra, as duas se somam, tá? A mesma coisa com o alimento. Às vezes você come uma coisa, você tá super bem, você come uma coisa, aquilo ali cai super bem para você e fica tudo bem. Aí você tá junto com uma pessoa que não tá tão bem, ela come a mesma coisa, mas ela sente mal. Ou você come a mesma coisa 2 dias seguidos, o dia que você está bem aquilo fica bem, o dia que você não está muito bem aquilo ali cai mal para você. Tudo isso nos fala não do que está fora, de como nós estamos. Esse é que é o ponto que eu quero que vocês entendam. Tudo que vem de fora para nós, vem a partir do momento que a gente está como a gente está, a gente atrai aquilo e a gente consegue reagir àquilo de uma forma boa ou reagir àquilo de uma forma densa. Tudo parte de nós mesmos, tá? Então, quando a gente trabalha a nossa vibração, com a nossa energia ficando mais elevada, com a nossa força ficando mais equilibrada, a gente tem a tendência a melhorar as situações à nossa volta, porque a gente começa a atrair para nós coisas que são melhores até na própria vida. Então, até aqui, a gente está falando do sistema imunológico como fisicamente, tá? A gente sabe, já está muito comprovado, que as doenças têm muito mais tendência a chegar em quem não está bem emocionalmente. E aí a gente até conversou também sobre isso. 99% dos pacientes que entravam no instituto com câncer tinham passado por uma situação emocional muito pesada pouco tempo antes, pouco tempo, 2, 3 anos na média, que tinham tido um efeito muito pesado para elas e elas não tinham conseguido lidar com aquilo. Aquilo deprimiu o sistema imunológico e o sistema imunológico então abriu espaço para aquela doença chegar. Isso nos acontece o tempo todo, né? A gente
Se a gente está muito cansado, muito desgastado, a gente adoece mais fácil. Vocês lembram que eu vinha falando que eu estava cansada, que eu estava já desgastada, que eu já não estava dando conta de um tanto de coisas? Aí eu adoeci. Não foi à toa que eu adoeci. Né? A gente vem desgastando o nosso corpo, e até no vídeo anterior a gente já conversou sobre isso também, sobre a gente voltar para a nossa natureza. A gente tem ido muito contra a nossa natureza. A gente tem ido contra o fluxo o próprio fluxo do universo, né? As coisas tem toda uma pressa para fazer tudo, tem tudo uma ansiedade, tem todo um monte de prazo, e tudo isso está nos desgastando, está nos adoecendo, está nos transformando meio que em robôs, em pessoas meio sem vida. E eu estava me sentindo muito assim, um cansaço absurdo. Até no vídeo anterior eu falei para você sobre isso, né? Dos adoecimentos e a natureza, porque eu estava me afastando daquilo que eu mesmo falo. E não consegui sair disso totalmente ainda. Eu ainda não consegui botar a vida no fluxo que eu gostaria que ela tivesse. Mas pelo menos agora eu enxerguei que está fora, enxerguei o fluxo e estou ainda nesse caminho de retomar para onde eu acho que a vida tem que ir. E não é eu que acho, é dentro de um ritmo. Sabe, a gente está muito fora do ritmo, a gente está fora do prumo, a gente está se perdendo em muitas coisas. E essa coisa da internet, ela é uma bênção e, por um outro lado, ela é uma coisa muito complicada, porque a gente se conecta demais, a gente se expande demais, a gente quer saber coisa demais, né? Eu tenho uma tendência a gostar de estudar maluca, e aí eu fico querendo um tanto de coisa, estudar um tanto de coisa, e com isso eu vou ficando meio doida, eu vou perdendo essa referência de que as coisas têm que ter um ritmo. E eu estava indo totalmente fora do meu ritmo. E aí eu adoeci. E eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem o que eu estava falando. Quando a gente está bem, quando a gente está dentro de um ritmo, e não é um ritmo... Quando eu falo ritmo, gente, eu não estou falando que tem que ter rotina, que tem que ter tudo quadradinho, que a vida não vai nos atravessar. Ela vai. Mas a gente pode fazer isso, a gente pode viver isso de uma forma um pouco mais leve, sem querer tanto controlar tudo que está acontecendo ao mesmo tempo e sem querer tanto ampliar demais tudo para a gente não dar conta depois, que foi o que eu vinha fazendo. Eu vinha estudando, ficando até de madrugada no computador e faz isso e faz aquilo e prepara isso e prepara aquilo. Não tem jeito, sabe? A gente precisa ter uma noção de que a nossa imunidade, o nosso corpo, ele tem um limite e ele precisa ser respeitado nesse limite dele. Se a gente começa a atropelar o nosso corpo, a nossa imunidade, a nossa saúde, a gente começa a atrair não só a doença física, mas também, e aí que entra aquela parte que eu falei no início do vídeo, a gente começa também a atrair pra gente coisas que não são muito boas no astral, né? A gente começa a baixar a nossa vibração, a gente se sentindo mal o tempo todo, ou quando a gente está doente, a gente tem uma tendência a baixar a nossa vibração. E quando a gente abaixa a nossa vibração, quem está na vibração que não é lá muito boa por perto, vai chegar perto também. Então, cuidar da nossa imunidade não é só cuidar da nossa imunidade física, mas é também cuidar da nossa imunidade energética, espiritual. É juntar tudo isso numa coisa só. E aí vocês devem estar se perguntando, mas ela sempre fala de natureza. Por que hoje ela está com esse assunto tão fora da natureza? Porque isso não está fora da natureza. Só por isso. É porque a gente tem uma tendência a separar tudo, né? Caixinha. Aqui é a vida espiritual, aqui é a vida material, aqui é o meu trabalho, aqui é a minha casa, aqui é o meu cachorro, aqui é o energético, aqui é o meu dinheiro, e não é assim que a coisa flui. A vida é uma só. E ela precisa de uma harmonia para ela caminhar numa determinada linha. E quando a gente perde essa harmonia para caminhar nessa linha, que é a linha que a nossa natureza pede, a gente se afastou do que é o natural. A gente se afastou do que é a vida da forma mais ampla. E a gente começa a viver de caixinhas, sabe? Então, assim, a caixinha de uma coisa, a caixinha de outra coisa, uma outra caixinha aqui, uma outra caixinha ali, e a gente separando tudo isso, a gente se perde, porque a gente não é separado.
o nosso corpo, né? Se eu machuco a pontinha nesse dedo, o meu sistema imunológico vai começar a funcionar para poder trazer para cá células de defesa para não deixar isso infeccionar e prejudicar o resto do corpo. A gente esquece que as coisas são juntas. A gente esquece que a vida é uma coisa mais ampla e é que ela é única. E que aí a gente é um organismo dentro de um todo. A gente não é um organismo separado. Percebe como que a gente vai separando, e a gente vai se separando da própria natureza, né? Então, assim, num determinado momento a natureza ficou fora da casa, depois de um outro determinado momento ela ficou ali num quintal pequenininho, depois de um determinado momento ela foi para longe, ela já ficou mais longe da cidade, aí a cidade cresceu, ela foi para mais longe ainda, e isso que a gente fez com a natureza, a gente está fazendo com a gente. A gente está fazendo com a nossa vida exatamente isso. Não, agora eu não tenho tempo para comer porque eu tenho que fazer não sei o quê. Agora eu também não tenho tempo para beber água porque eu tenho que fazer não sei o quê. Não, eu preciso ir no banheiro. Não, mas agora não dá tempo porque eu tenho que fazer não sei o quê. E a gente vai ficando igual à natureza, sendo afastado. Os nossos sentimentos, então, não podem aparecer. Não, eu não posso admitir que eu estou triste. Se você for num médico hoje e falar para ele que você está triste há uma semana por causa de alguma coisa que te aconteceu, ele vai te dar um remedinho para você não poder ficar triste. A gente não tem mais o direito de sentir, a gente não tem mais o direito de ser um corpo humano que precisa, que tem as necessidades dele, que tem as necessidades deles. A voz está falhando ainda. Então, gente, a gente começou a afastar a natureza e agora a gente está afastando a gente. A gente está se afastando da gente mesmo. A gente está aqui, o robô funcionando, fazendo tudo o que precisa, e a nossa natureza física está indo para longe. O que vai acontecer com isso? O que vocês acham que vai acontecer com isso? Aonde vai parar a nossa saúde? Onde vai parar a nossa integridade física, energética e espiritual se a gente continuar como a gente está? Não vai ter como, não vai ter jeito de funcionar. Porque a gente não é esse robô. A gente não é essa pessoa que tá lá, sabe assim? Tá lá, ela não pode querer ir no banheiro, não pode beber água, não pode nada. Sábado, sem ser esse passado, o anterior, eu e o Roberto fomos num bar lá em Belo Horizonte. E assim, tinha muitos anos que a gente não saía assim. Nós dois, a gente foi num show de um amigo, e a gente sempre ia em showzinhos por aqui mesmo. Aqui é uma cidade menor, é uma coisa mais tranquila, mais lightzinha, sempre mais vazio e tal. E nesse lugar, tava um lugar em Belo Horizonte, mais cheio. E eu fiquei olhando, eu fiquei assim, que isso? Sabe assim, eu não sei nem como explicar o que eu senti em relação à natureza humana. Mas é como se o vazio tivesse se ampliando. Sabe assim, o vazio que eu falo é assim, as pessoas desconectadas delas mesmas e daquilo que é da natureza delas. Isso me assustou muito, de verdade. Eu saí de lá assim e falei, Roberto, você teve a mesma impressão que eu, que a gente está assim, em outro planeta? Porque a gente fica muito nós dois e a gente sempre conversa muito de tudo isso. Eu converso muito com vocês aqui, é muito engraçado, né? Mas eu converso muito com vocês. Eu converso muito com os alunos da turma da jardinagem. Eu converso com pessoas que estão mais ou menos nessa mesma sintonia que eu estou nela. E de repente eu parei para olhar para uma cidade grande, num lugar movimentado, e eu fiquei assim, gente, que é isso que está acontecendo? Sabe assim, que vazio é esse que as pessoas estão precisando preencher com tanta coisa externa para dar conta de lidar, porque o interno não está mais suprindo. E é disso que a gente está falando aqui. Parece que eu mudei o assunto, mas eu não mudei. Eu continuo falando da nossa frequência vibratória. Porque se a nossa frequência vibratória baixa demais, a gente começa realmente a se comportar como um vazio, como um robô, como um zero, sabe? Se a gente começa a se deixar de lado os nossos valores, deixar de lado os nossos princípios que nos norteavam antes e que de repente para de nortear porque a gente para de olhar para eles, alguma coisa desconecta. E se a gente desconectou tanto da natureza, né, da mãe natureza, e a gente começou a desconectar da nossa natureza também, o que vai acontecer é que a gente vai virar como se fosse um zumbi, sabe?
Nada, um zero, um total e completo robô andando, uma pessoa que não tem mais, não dá para ter gana de viver dessa forma. Você vai ter apego à vida, às vezes até por medo de morrer, mas a coisa do viver, do ânimo, sabe, aquele elan que nos transforma em pessoas que têm saúde, que têm vitalidade, que têm energia para fazer as coisas, a gente perde. Então, é muito por isso que eu vim falar disso aqui. Porque aí você começa também, quando você está nessa falta de elan com a vida, nessa falta de querer estar vivo, ou de estar vivo de verdade, né? Conectado com o que você é de verdade, você começa a se afastar, você começa a ficar meio sem eira nem beira. E aí, é claro que vai ter depressão, é claro que vai ter ansiedade, é claro que vai ter um tanto de outros adoecimentos físicos e emocionais que não vão ter jeito. Já estava previsto que depois da pandemia, ou para mim a pandemia não acabou ainda, tá? Ela ainda está em andamento, porque eu conheço um tanto de gente que está doente, eu mesma estou tentando sarar ainda desse treco que eu tive, mas que depois que passasse esse momento do confinamento e tal, ia aumentar assim assustadoramente o número de pessoas com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico e com outras doenças físicas de outro tipo, né, físicas mesmo, que iam estar mostrando o que a pandemia nos causou. E eu acho que a gente está vivendo esse momento muito agora, porque tem muita gente que está muito perdida, muita gente que está sem perceber que se afastou de si mesmo. E, gente, não tem jeito. Se a gente afastou da gente, primeiro se a gente afasta da natureza, que já é uma coisa complicada, porque a natureza, ela nos abastece e nos traz de volta para quem a gente é. Aí, primeiro a gente afastou dela. Quando a gente afasta dela, a gente começa a não ter muito recurso para trazer de volta quem a gente é. Então, a gente fica uma pessoa difícil ali de lidar, porque a gente já começa a se perder. Não das pessoas de fora lidar, da gente lidar com a gente mesmo. Porque a gente já começa a se perder, a não saber mais o que a gente quer, o que a gente deve, o que a gente não deve. Daí a gente só vai adoecendo. Não tem outra solução, né? Então, por que é um momento muito importante para a gente olhar para a nossa imunidade, não só física, mas energética? Porque quando a gente é energética e espiritual, tá? Porque quando a gente se afastou da natureza, a gente já começou a ter problemas, porque a natureza ela tem a capacidade de nos trazer de volta para nós mesmos. Aí a gente afastou dela. A gente perdeu um estímulo muito forte de alguma coisa que nos trazia de volta para nós. Para completar, a gente entrou num ritmo de vida e num ideal de vida de que a gente tem que ser perfeito, de que a gente tem que dar conta de tudo, de que a gente tem que fazer tudo, de que a gente tem que saber tudo e de que a gente tem que estar atualizado em tudo que estiver acontecendo, tá? Que não é uma coisa real. A gente não vai conseguir nunca viver isso. Então, o que acontece? Quando a gente começa a se afastar da natureza e começa a se afastar da nossa natureza, a gente começa a observar que não tem como, não tem como. A gente tem como ser resgatado pela natureza, pela mãe natureza. Mas se a gente não tem consciência de que a gente está afastando. Sabe aquela coisa que eu já falei num vídeo aí para trás, da rã que está sendo cozida na água fria e vai esquentando e ela não consegue pular fora porque ela não vê que a água está esquentando? A gente virou um tanto de rã que está sendo cozida na água fria e indo para a água quente. Não está percebendo que a gente está se afundando sem a imunidade da gente conseguir acompanhar. A nossa imunidade não tem como ela se fortalecer com o estilo de vida que a gente está se impondo. Isso que eu acabei de falar. Ser perfeito, dar conta de tudo, fazer tudo, a gente consegue, a gente tem que ser os melhores, a gente não pode ficar triste, a gente não pode demonstrar que está cansado, a gente não pode nem falar que tem alguma coisa na vida da gente que não está boa. Porque não pode. Agora tudo tem que ser a vibe do positivismo e tá tudo bem. Só que o tá tudo bem da boca para fora, ou tá tudo bem mental, não nos ajuda. Porque se o nosso coração não tá tudo bem com ele,
e a maior parte das coisas que a gente está vivendo tá bem difícil da gente manter o nosso coração bem, porque a gente está vendo um tanto de coisa que não tá boa nesse mundo. Se a gente não faz um exercício de resgatar da gente, de confiar nesse fluxo que a vida nos traz, de confiar um pouco mais na vida, de entregar um pouco mais para a vida esse controle, e a gente cuidar da gente, da nossa saúde, tendo cuidado com a natureza e a natureza cuidando de nós, a nossa tendência é adoecer. A nossa tendência é ter do nosso lado seres, entidades, sei lá como é que é a palavra que vocês queriam, que vocês dão para isso, que não estão querendo o nosso bem. E aí a nossa imunidade física fica prejudicada e a nossa imunidade energética e espiritual fica prejudicada. E é aí que eu volto lá no que eu falei no começo do vídeo. Se a gente não começar a olhar para a nossa imunidade energética, a gente não vai conseguir dar conta do que a gente tem para viver nesse mundo, nessa vida, nessa transição planetária. A gente está vivendo a transição planetária. Todos nós estamos recebendo energias muito diferentes que estão vindo de outros orbes, que estão vindo de outros lugares, para fazer um trabalho aqui. Se a gente não começar a manifestar o que a gente veio fazer aqui, a gente vai acabar adoecendo. Porque não tem como. E o que a gente veio fazer aqui, às vezes, é só estar aqui. Eu não estou falando que tem que ter uma enorme missão de vida. Não é isso. Mas a ideia é que a gente faça o que a gente veio fazer, que é ancorar uma luz diferente. Né? Se você está aqui comigo nesse canal, você sabe que você tem como papel ancorar sustentar uma energia diferente aqui. Uma luz diferente aqui. E a gente está deixando, e eu estou me incluindo nisso, porque esse adoecimento que eu tive já foi porque eu comecei nesse processo de não ancorar tanto essa luz, porque eu já não estava dando muito conta. Juntou o adoecimento e juntou esse monte de pós-adoecimento, que é uma doideira. E a gente começa a perceber que a gente precisa estar presente nisso que está acontecendo e falar assim, ok, hoje eu não estou dando conta disso, mas isso não quer dizer que eu sou isso. Eu sou luz, eu estou aqui para trazer luz, para ancorar um outro tipo de energia no planeta, e eu vou fazer isso. Mesmo que em alguns momentos eu tenha que deitar à tarde e falar assim, olha, hoje eu não estou dando conta de nada, eu vou ter que ficar aqui deitado. Faz parte, sabe? A gente olhar para isso tudo e falar assim, gente, tem hora que a gente não está dando conta e tá tudo bem com isso, porque parece que está proibido a gente não dar conta das coisas. Parece que se a gente não falar que a gente não está dando conta de alguma coisa, a gente virou um problema na vida. E a gente não pode achar que só porque a gente um dia não está dando conta é porque a gente não está, meu Deus, o mundo vai acabar porque eu parei um dia. Não, sabe? A gente precisa tirar esse lugar de sair do fluxo. Gente, pega aqueles filmes antigos, olha aquelas senhorinhas com a natureza, aquela coisa de sentar e ficar vendo sol, ficar vendo céu, aquilo que eu falei no vídeo anterior, só ali, conectando com aquilo que é da vida natural. Só de fazer isso, a energia da gente já muda, a imunidade da gente, física e energética, já muda, porque a nossa frequência muda. Então, se você que está aqui me ouvindo, está sentindo essas mesmas coisas, esse cansaço, esse às vezes desânimo, que você fala assim, meu Deus, eu não vou dar conta, descansa. Tem uma frase que eu acho ela muito bacana, que é assim, quando você estiver muito cansado, não desista, apenas descanse. A gente precisa aprender isso, porque ou a gente apela e, não quero mais nada, não vou dar conta, blá, 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 ou então a gente quer forçar e ir além do que a gente está dando conta. A gente não está dando conta, a gente descansa. E a gente para um dia, e aí no outro a gente já está mais inteiro. É melhor do que tentar ir além do que o seu ritmo está dando conta e adoecer ali na frente. E não só adoecer fisicamente, adoecer energeticamente, que é o que está mais acontecendo. É o que a gente mais vê. São pessoas que estão sendo, que você percebe que elas estão sendo monitoradas por coisas que não são boas, simplesmente porque elas não conseguem parar e olhar para si e falar assim, como é que está a minha vibração? O que eu estou emanando para esse meu mundo que está aqui? E que quando eu emano para quem está próximo a mim, para esse meu mundinho, esses outros vão emanar para cá e isso vai virando uma bola de neve enorme.
A gente sabe que quando a gente está bem, a gente irradia e a gente afeta outras pessoas. Mas quando a gente não está, a gente faz a mesma coisa. Então a gente precisa parar, olhar e falar assim, o que eu estou fazendo comigo? O que eu estou dando conta? O que está bom e o que não está? E aí, a partir disso, aí a gente consegue, sabe, assim, falar, não, ok, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu não quero, é assim que eu quero que seja, é assim que eu não quero que seja. Mas para isso a gente precisa parar e olhar. Para isso a gente precisa saber que a nossa vibração, junto com a nossa vibração física, de sistema imunológico concreto, sólido aqui desse corpo, faz também uma diferença com a vibração energética. A gente não consegue, se sentindo mal e cansado e desanimado o tempo inteiro, atrair coisas boas para nós. E com isso a gente não atrai para o planeta e a gente deixa de fazer o nosso papel de luz enquanto a gente está aqui. Então, gente, esse era o recadinho de hoje, assim. É um recadinho que ficou um vídeo longo, eu já avisei antes que ia ser, porque eu queria que vocês... Eu não queria falar disso correndo. Eu queria falar disso com essa precisão que eu falei aqui. De que a gente... Precisão não no sentido de ser preciso, mas de precisar, sabe? Eu queria falar disso de um lugar de quem acabou de viver isso. E de quem ainda está vivendo isso. Porque tem dias, gente, que eu não tô dando conta de nada. Em que eu paro e vou deitar e falo, ó, para o mundo, deitei e agora eu vou descansar, porque eu não tô dando conta. Então, e a gente acha que tá errado, né? Como assim essa pessoa tá parada numa tarde, dia de semana? Não pode. Pode e deve. Se a gente não tá dando conta, a gente precisa cuidar. Porque do nosso cuidado com isso, com o nosso corpo, a gente está cuidando de um todo, que é muito mais amplo. E uma forma da gente cuidar desse todo é como? Estando na natureza. Porque quando a gente está sentadinho na natureza, e aí o que eu, né, por que eu agora ainda não estou dando conta? Porque eu voltei para cá e eu continuei desconectada da natureza. Então ontem, fui lá para casa do Roberto, fiquei lá no sol, fiz todo aquele exercício que que a gente estava conversando. Melhorou muito. Sabe, assim, hoje eu tô muito mais vitalizada, tanto que eu tô aqui falando com vocês. Mas quando eu tô longe da natureza, eu viro outra pessoa. Eu fico muito mais cansada, eu fico muito mais desvitalizada, porque ela nos revitaliza, ela nos carrega a bateria. Mas a gente saber disso e a gente saber o que nos carrega e o que nos descarrega, o que nos ajuda no sistema imunológico, o que não nos ajuda no sistema imunológico, é muito fundamental nesse momento. Porque se a gente não ficar atenta a isso, a gente não vai dar conta do tranco das coisas que estão, né, aí no ar acontecendo. E principalmente a gente não vai dar conta de cumprir o que a gente veio cumprir aqui, que é ser luz. A gente está aqui para ancorar uma energia mais elevada no planeta. A gente não pode esquecer disso. E se a gente quer ancorar essa energia que é mais elevada no planeta, a gente precisa estar com a nossa energia mais elevada, cuidando da nossa saúde física, energética, espiritual, emocional, num todo, porque a gente é um todo. A gente não é partes. A nossa vida não é feita de partes, a nossa vida é feita de um todo que uma parte estando bagunçada, bagunça todo o resto. E se a gente não ficar atento a isso, a gente acaba se perdendo e perdendo o nosso papel principal aqui, que é ser luz nesse planeta, nesse momento de transição planetária. A gente não está aqui de férias, infelizmente. Como me disseram há muitos anos atrás, o tempo de férias no planeta acabou. E eu fico me perguntando quando é que ele começou, que eles estão me contando. Eles deviam ter me contado que tinha começado, porque aí eu ia saber que um dia ia acabar, mas ninguém contou que tinha começado, então a gente não está aqui de férias, resumindo. E se a gente não está aqui de férias, a gente precisa fazer o que a gente veio fazer aqui. E é muito importante que a gente faça isso, gente. É muito sério a gente lembrar que a gente não é simplesmente um corpo que veio aqui para pagar conta, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar boleto, comer, dormir e voltar e trabalhar e começar tudo de novo. A gente veio aqui para sermos energias de um outro orbe ou desse aqui mesmo, vocês acreditem no que vocês quiserem, mas espíritos que estão aqui
disfarçados de uma forma humana, né? Quem viu meu vídeo hoje lá no Instagram sabe do que eu tô falando. A gente não tá aqui para ser simplesmente seres humanos comuns, normais e que estão fazendo as coisas de gente comum e normal. A gente não tá aqui para isso, né? Se você tá me ouvindo, eu tenho certeza que você também não é para isso que você tá aqui. Você tá aqui para ancorar um tipo de luz, uma forma de vida diferente, para transformar esse planeta no que ele precisa vir a ser. E o planeta vai ficar muito bem. O que a gente precisa é cuidar para que a nossa energia ancore aqui coisas que ajudem a nossa humanidade a se tornar mais humana. Porque é isso que está faltando. Ok? Falei demais? Mas comenta. Fala o que você sentiu desse vídeo. Fala se essas coisas fizeram sentido para você. Porque para mim, elas estão fazendo muito sentido e eu estou trazendo por causa disso e às vezes para vocês não fez sentido. E se gostou, espalha esse vídeo, dá seu like aqui, fala que gostou, a YouTube distribui isso mais, coloca esse assunto mais em pauta. E a gente começa a criar de novo, né? Porque deu uma paradinha aí nesse tempo que eu fiquei doente. A gente começa a criar de novo essa egrégora, que ela já existe, a gente só dá uma fortalecida nela de novo, para que a gente possa espalhar essa luz para mais longe. E espalhar que a natureza é quem pode nos resgatar para nós de volta, para nossa natureza interna, e fortalecer nosso sistema imunológico, tanto físico quanto espiritual e energético, porque isso é uma coisa que está urgente para ser vivida, ok? Se eu dei umas erradinhas, umas falhadas nas palavras, não se assusta, minha cabeça ainda está meio esquisita, mas tá tudo certo, a gente vai chegar lá, tá bom? Daqui a pouco eu volto pro meu normal mesmo. Por enquanto eu estou um normal meio rateando, ok? Beijocas de luz, foi muito bom estar aqui de novo com vocês, sempre é bom estar aqui com vocês e espalha essas palavras, gente, leva isso para mais longe, para mais gente saber que precisa fortalecer tudo isso. Beijocas de luz.